Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos. E Ecoparque Cascavel. Seu novo lar sustentável e acessível. Uma boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso Mais Casa de hoje, que inicia diretamente de Curitiba. Combina com esse clima mais fresquinho também, afinal de contas, estamos, sabe onde, gente? Dentro de uma adega que é pura inspiração, fica dentro da Casa Cor Paraná. Daqui a pouquinho o arquiteta que projetou tudo isso vai participar conosco, a Janaína Marques, detalhando escolhas como as lâminas de madeira, os formatos orgânicos aqui nesse ambiente e claro que tem muita dica para você também transformar o espaço aí na sua casa. E agora a gente vai apresentar mais para vocês da adega residencial da Janaína Marques e também da Camila Kubota na Casa Cor Paraná. Primeiramente, quero agradecer a sua participação com a gente aqui, apresentando mais esse espaço incrível. Muito obrigada, Janaína. Imagina, obrigada a vocês. Janaína, agora qual é o conceito que você e a Camila quiseram trazer nessa adega? Estamos na Casa Cor aqui, tem que inovar também, tem que trazer algo que se destaque, que encante também, enche os olhos. O que a gente quis trazer era um conceito de uma adega mais subterrânea. Então, por isso que o nosso teto é mais rebaixado, a luz bem indireta para não ter luz focada nos vinhos. A gente trabalhou com esse revestimento que é um piso de área externa. A gente trouxe para a parede para trazer essa ideia com a iluminação. A gente consegue ver a volumetria e a diferença, trazendo um pouco a sensação de pedra, né? Então a gente valorizou bastante as formas orgânicas que remetem o vinho. Ficou muito gostoso. E falando sobre a questão das lâminas, para quem está observando aqui, é uma lâmina natural e essa é a riqueza de detalhes que vai fazer toda a diferença aqui no móvel. Com certeza. Então, assim, não tem o acabamento da lâmina natural, a questão da gente conseguir casar os veios, de ter quinas mais arredondadas, esse toque aveludado que a gente tem quando a gente, né, encosta na lâmina natural, um MDF BP não traz essa riqueza de detalhes. Um dos diferenciais é que cada projeto que a gente vai trabalhar com a lâmina natural, ele é único, porque as lâminas elas vão ser diferentes uma da outra. O processo é bem manual, bem artesanal para ser feito, e aqui a gente escolheu um verniz mais mate. Então ele traz esse toque mais aveludado sem brilho. Fica sofisticado também. Sofisticado. Agora sobre a distribuição que nós temos aqui, o local para as garrafas, até a forma como fica posicionado, tem um porquê. Tem. Na realidade, tudo dentro do ambiente é pensado, né? Então, as garrafas, elas estão expostas aqui com a rolha para baixo, para que o vinho tenha contato com a rolha. A fita de LED mais difusa a iluminação, para que não dê alteração no vinho. E na parte até que a gente trabalhou para vinhos de guarda, que eles não podem ter iluminação, a gente deixou mais recuado, então eles ficam bem escondidos, né? E além da adega climatizada que a gente está colocando, que ela é do ozônio, então você consegue trabalhar com a temperatura diferente para vinhos brancos e tintos. Ficou linda essa adega aqui, o material também é diferente. Explica pra gente qual que é esse material, capacidade de armazenamento que nós temos aqui, é uma peça bem exclusiva. Esse daqui é um lançamento aqui no nosso ambiente, é uma adega climatizada toda em madeira maciça. É um produto maravilhoso, dentro ela é toda em madeira, com metal, então traz esse diferencial. Ele tem todo muito silenciosa, então aqui a gente consegue escutar, só quando abrir a porta a gente vai escutar o barulho da adega mesmo. E ela tem capacidade para 84 garrafas.
E pensando na adega, não é só beleza, tem que ter a questão da funcionalidade. Aqui do lado isso acontece também, né? Colocado uma cuba. Aqui é a parte mais funcional, então, também? Isso. A gente precisa, né, na hora que tá manuseando vinho, tudo, ter uma bancada de apoio, ter uma pia. A gente trouxe essa ideia do metal, né, tanto na estrutura metálica quanto na nossa cuba, na torneira, que a gente tá trabalhando com o cortem, para dar esse contraste junto com o mármore. Então aqui a gente consegue ter uma parte de funcionalidade maior e também trazendo a questão do aconchego, porque a gente trabalhou ela numa bancada única, trazendo uma lareira embaixo, para aquele momento de apreciação do vinho, né? A gente conseguir ligar um pouquinho a lareira, ter aquele aconchego. Ainda mais esse friozinho, fica muito gostoso aqui o ambiente e a iluminação aqui embaixo também, para trazer aquele charme a mais. A iluminação até é interessante a gente falar. A gente trabalhou com a bancada em 2 acabamentos. Então a gente colocou ela no polido na parte do tampo. E nessa parte do frontão, onde a gente tem a parte da iluminação, a gente trabalhou ele no escovado. Então ele não tem um brilho tão forte com a fita, né, com o perfil de LED que a gente trabalhou, e a gente consegue ver a volumetria da pedra. Quando a gente trabalha com acabamentos diferentes da pedra, no escovado ou no levigado, a gente consegue trazer mais essa questão da textura para a pedra. Ele não fica, né, com brilho, ele fica fosco, mas ele traz todo o desenho da pedra mais realçado. E agora nós temos aqui um outro ângulo para apresentar com mais detalhes para vocês, que é aquele espaço para apreciar os vinhos. Tem que ser experienciado também esse ambiente. Com certeza. Acho que o momento do vinho é tão gostoso, você tá normalmente ou em família ou a 2 e ter um espaço gostoso para um final do dia, você sentar, relaxar, conversar, é super importante. Então a gente priorizou essas poltronas de frente para a lareira, para ter aquele ambiente gostoso, uma mesa de apoio para as taças, uma iluminação bem suave, mais difusa, então a gente consegue ver. A gente trabalhou aqui uma ideia diferente, que na prateleira para os quadros a gente colocou a iluminação vindo de baixo dos quadros. Uma luz bem gostosa realmente, e também uma ideia bem interessante trabalhar os quadros aqui com um conceito diferente, não só penduradinhos na parede. E agora, por falar em objetos, temos itens de coleção aqui, memórias afetivas nesse ambiente. Temos, a gente priorizou bastante trazer esses objetos que têm uma memória afetiva, né? Então a gente trouxe um quadro que ele é do século XVII, pintado à mão pela nona da dona da vinícola, né? Ou cacho de uva que era de uma parte da escada, taças de antiquário. E um item especial pra gente é também o nosso painel de rolhas. A gente trouxe as rolhas, que é um pouco da memória de cada um, de um momento de cada um, né? O vinho normalmente ele é para celebrar. Então a gente trouxe a memória um pouquinho de cada pessoa dentro do nosso ambiente. Ficou muito linda essa ideia, cheia de sentimento envolvido também. Agora desse lado aqui a gente consegue observar muito bem o detalhe de valorizar também as garrafas especiais, expor tudo isso. Não dá para ficar só escondidinho também. Então aqui a gente trouxe como se fosse uma galeria de memórias. A gente armazenar as garrafas que foram utilizadas de formas decorativas. Então por isso que elas estão na vertical e com uma iluminação mais direta, para dar destaque a elas. Janaína, agora antes você comentou também sobre a questão dos detalhes aqui, feito com formato de garrafa, aqui o recorte, e ao fundo não é uma tela tensionada convencional. Aqui a gente trabalhou um painel recortado a laser, foi desenhado desde o início a silhueta de uma garrafa, a gente fragmentou ela e distribuiu, e atrás a gente queria trazer uma iluminação difusa, mas a gente queria a textura, né? O material natural. Então a gente criou uma tela tensionada com tecido de linho. E é um ambiente aqui repleto de significado, também de técnica, e para quem está projetando a sua adega, importante também conciliar o estilo daquela família com um bom projeto nesse momento. Eu acho que tem que ter a personalidade de cada cliente. A gente vai auxiliando para que fique um projeto funcional, harmônico, né? Mas ele tem que, quando alguém entrar na casa dele, enxergue aquela família, né? Então eu acho que isso é o mais prioritário. E
E a gente amou conhecer mais o teu projeto, da Camila também, compartilhar com quem está em casa. Muito obrigada, a gente agradece. Obrigada a você. E claro que a gente finaliza agora com mais detalhes dessa adega maravilhosa para te inspirar em casa também. E depois do intervalo tem inspiração de revestimentos com Andréa Monteiro, diretamente da Impermix, e ainda um projeto maravilhoso com a DIF Decor, com a Dani Amaral e o Fernando Melchior. Não sai daí que nós voltamos já. Olá, eu sou Andréa Monteiro do Espaço Impermix em Ponta Grossa e hoje eu vim apresentar para vocês algumas opções de revestimentos que podem ser utilizados nas adegas. Aproveitando que o programa foi mostrado o espaço da Janaína Marques na Casa Cor, a gente trouxe aqui o revestimento que ela utilizou lá. Nós temos aqui na loja o Maracangalha. Ele pode ser feito em diversos formatos. Aqui a gente tem o no 1x1, foi utilizado com junta seca. E também a gente tem ele no filetado, que faz a nossa curva. E além da opção que eu trouxe aqui para vocês, eu vou mostrar várias outras opções que podem ser utilizadas nas adegas. E aqui a gente também tem mais algumas opções que podem ser usadas para você pensar num projeto todo especial. A gente trouxe alguns cortes orgânicos, a ideia da pedra natural e também o cimentício, mais ou menos como uma proposta que já foi usada lá na Casa Cor. A gente também trouxe uma pedra que ela tem um formato um pouquinho mais reto, com uma ideia mais do tradicional mesmo, diferente dos orgânicos, que tanto podem ser em porcelanato quanto nas pedras naturais. Os revestimentos da Castellato também tem outras opções com relevo ou então uma textura um pouquinho mais suave, que para a parede sempre fica ideal. Outra boa opção para adega seria esse modelo Andina da Palazzo. Ele traz exatamente esse formato, mas muito relevo. Então, dependendo da iluminação, é uma peça que vai dar um charme todo especial à adega. E aqui também a gente trouxe mais opções, tanto no cimento quanto também em pedra natural. Alguns mosaicos em pedra natural, o cimento tanto no formato em tijolinho quanto no formato maior, em diversas opções de marcas também. Além dos formatos menores, os tijolinhos, também a gente tem as opções dos grandes formatos. A gente tem aqui um lançamento da Castellato em tom bem frio, uma cor bem suave e também um cortem. Como a gente já trouxe algumas opções, mas ele sempre em tons mais neutros, nesse ambiente a gente resolveu explorar mais os tons mais quentes, né? Tanto os tons terrosos, a gente tem algumas opções aqui que vai desde o cortem até um tom mais para um marrom, quanto os mais escuros mesmo, tanto no preto ou cinza, trazendo assim sempre uma textura diferente, uma variação de cores também. E aqui no Espaço Impermix, além de todas essas opções de cores e texturas que a gente trouxe para vocês, a gente também traz muitos fornecedores diferentes. Então lembrando que se você gostou de alguma das opções que a gente mostrou, o nosso QR Code fica na tela, é só você mandar uma mensagem pra gente. Nada como degustar um bom vinho em casa, não é mesmo, gente? E por que não investir em uma adega? Se você tem um cômodo sobrando, tem espaço. Hoje nós vamos conhecer mais do projeto da Dani Amaral e do Fernando Belchior, diretamente da DIF Decor, que é pura inspiração. Oi, sou a Dani Amaral, escritório Dani Amaral Arquitetos Associados. Fernando Melchior, trabalhamos juntos há algum tempo. Nós estamos aqui na adega, o homenageado do nosso espaço é o Ângelo Giambelli, que é o tricampeão da Stock Car. Então a gente remeteu aqui a parte do acervo dele, que seria a capacete, a sapatilha, os troféus, que ele tem muito apreço sobre isso. E aqui eu queria deixar uma dica, né, para quem está na parte de desenvolvimento de alguma adega. Eu gosto de trabalhar bastante com a pedra natural, que ela
ela transforma a gente em uma energia bem positiva, né? A pedra, por ser um material natural, ela é gelada e geralmente uma adega no subsolo e ela consegue remeter essa tranquilidade no espaço. Além da questão de conforto, da parte de energia da pedra, outro cuidado importante que foi aqui foi a parte do ar-condicionado e a climatização. A gente manteve o ar sempre ligado numa temperatura ideal para todas as partes de vinho. Além dos vinhos serem cedidos por uma empresa que foi nossa parceira, o próprio Ângelo escolheu os vinhos que mais ele gosta, né? Que ele tinha algumas peças são deles, também alguns vinhos são deles. E o cuidado e o manejo, né? A distribuição dela a gente distribuiu conforme ficasse uma estética bem equilibrada, para poder ficar bem desenvolvido ao olhar de quem estivesse acessando a adega. E ficou aí magnífico, bem distribuído e bem aconchegante como um todo no espaço. A sensação aqui é totalmente gratificante para nós que fizemos o projeto e com certeza para o Ângelo que veio nos prestigiar aqui. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho inspiração para o Lounge Gourmet com a arquiteta Monique Ananias, também diretamente da DIF Decor. Agora uma inspiração para o lounge, que também pode ser aproveitado em vários ambientes residenciais. Projeto da arquiteta Monique Ananias. Seja muito bem-vinda primeiramente ao Mais Casa, Monique. Muito obrigada, Fran. E hoje aqui uma inspiração também que foge da caixa, traz inovação para esse espaço. Qual foi a ideia de vocês? Certo, aqui é um projeto, ele foi totalmente pensado no design biofílico. Temos muitos elementos naturais, né, igual tu mencionou anteriormente. Aqui no painel da TV, por exemplo, nós temos a pedra madeira, nós temos muita madeira natural, toda a vegetação aqui 100% também natural. Então ela tem esse papel fundamental de realmente nos acolher, né? A natureza, ela faz isso. E algo que a gente tem observado bastante nas mostras de arquitetura, principalmente, são as linhas mais curvas vindo com tudo, né? Seja no mobiliário, na questão dos painéis ou até mesmo aqui no próprio balcão. Antes a gente não via tanto assim. Algum motivo em especial? Tem algum significado por trás também? Claro, aí teve um estudo relacionado à neuroarquitetura, né? Um exemplo, aqui nessa bancada nós temos uma curva que ela é responsável pela aproximação do ser humano ao mobiliário. Foi um cantinho estratégico aqui, porque se nós tivéssemos linhas retas, um cantinho aqui de 90 graus, inconscientemente, Fran, anda aqui por gentileza, ó. Se fosse linhas retas, você se afastaria pelo menos 60 centímetros por proteção. Então, todo esse significado também na arquitetura. E o mesmo vale para essas curvas, por exemplo, nas paredes, no teto que nós temos aqui? Exato, porque além das peças naturais que nós temos, a natureza não tem as linhas retas, né? Então, nós colocamos também nos móveis sob medida, no mobiliário solto, essa curvatura se repete também na fita 360, ela é extremamente orgânica, né? Realmente essa raiz, ela é um dos queridinhos aqui do ambiente, né? Que remete a sequoias, né? Monique, você falou sobre as sequoias, inclusive esse é o tema do espaço aqui. O conceito usado foi realmente através das sequoias, né? São árvores de grande porte, elas chegam até 100 metros de altura, o diâmetro dessas árvores chega até 30 metros. Então nós temos aqui uma releitura também das sementes das sequoias, então tem todo um conceito por trás, as cores, né? Temos a presença da madeira, tons neutros, o verde ele se repete também no teto. Nós brincamos um pouquinho aqui com a escala, porque nós temos um pé direito, né, do piso ao teto um pouquinho mais reduzido no subsolo. Então a gente consegue brincar com a escala, por exemplo, através desse mobiliário. Se nós estivéssemos num ambiente aí com pé direito duplo, elevado, não teria essa sensação de piso-teto, por exemplo, né? A iluminação também, tu comentou antes, né? Que ela é... Por que a gente se sente tão bem quando a iluminação ela é mais amareladinha, né? Então ela tem esse papel fundamental por estimular a melatonina, né, proporcionando relaxamento.
Olha só que interessante essa dica, né? E agora, falando sobre mais dicas interessantes nesse espaço, a gente vai inverter um pouquinho para mostrar para vocês os detalhes desse painel aqui. Antes você comentou sobre as pedras aparecendo aqui na composição e aqui mais uma vez a gente vendo as curvaturas, até mesmo no painel da televisão, em todo o mobiliário aqui do espaço se repete esse ciclo. O painel também, por mais que nós temos um pouco aqui da horizontalidade, resolvi finalizar também com a curvatura, né, trazendo algo bem diferente e algo que não enjoa também, cores leves, né? Aqui, por exemplo, nós temos a pedra madeira, que ela está atrás do painel, e ela tem originalmente os cantinhos bem pontudos. Aqui nós pedimos, né, para lapidar uma por uma, proporcionando também os cantinhos arredondados, né? Então ela foi feita especialmente para esse ambiente da casa. E, gente, o espaço inteiro aqui é maravilhoso. Além do painel agora circulando aqui pela produção, a gente tem o destaque também do sofá, né? Aqui um sofá que é um sofá bem diferente, um conceito também bem aconchegante aqui. O sofá, quando ele tem um encosto mais reduzido, ele é perfeito, por exemplo, até para um living. Quando nós sentamos e conversando com a pessoa que está ao lado, não tem nenhum elemento vertical, alguma barreira visual que atrapalhe a comunicação. E o material, né, que a gente vê aqui é um buclé, aparece até mesmo aqui nessa parte também da poltrona e das banquetas hoje em dia, né? A gente vê a versatilidade do material em diferentes aplicações aqui no espaço. Exatamente. O buclé, ele não encontra só nos materiais soltos, mas também nas cortinas, né? Aqui a gente já tem num tom bem clarinho, quase uma areia. E agora aqui ao centro, você comentou antes sobre o teto verde, aqui uma proposta já diferente. Além da cor, dá para incrementar ainda mais esse espaço? Sim, igual eu mencionei anteriormente, né? O ambiente ele era todo preto, aqui era bem escuro. Então, um dos temas que nós trouxemos foi realmente a luz, né? Trazer luz aqui para dentro. Então, além do verde, no momento, quando estavam pintando, né, a gente até se perguntava, todos passavam, mas o teto verde, eu falei, gente, é isso o conceito, porque enquanto a obra está acontecendo, às vezes a gente não consegue idealizar até o final os bastidores, mas quando foi chegando nos últimos dias, a gente vai vendo as peças se encaixando, tudo tomando o seu devido lugar, porque nós fazemos um planejamento por trás. Nós temos no escritório várias ferramentas para auxiliar. Além desse aqui totalmente personalizado, para cada morador, nós também personalizamos, porque é o gosto da família que tem que estar estampada nas paredes, não o do profissional. Sob medida aqui. Como um vestido de noiva, Fran. Tem que ser, né? E que legal que ficou essa proposta também aqui ao centro, né? Para uma bancada em casa, por exemplo, tem uma área de barzinho ali, super se encaixaria também. Dá para fazer até um pouquinho mais aberto, dependendo da estratégia ali do espaço. E aqui essa iluminação bem conceitual. Combina para quem tem um pé direito mais alto também? Combina, combina. Porque aqui a gente tem diferentes alturas para poder brincar, né? Aqui já é um material mais orgânico, então a ideia aqui foi um efeito mais escultural. Se você quiser abrir ela forma como se fosse uma aranha, uma flor assim, né? Tem várias formas de brincar realmente com essa peça. Ficou um charme. Agora, uma outra peça que também chama muito a atenção, a gente fala sobre lounge, né? Tem essa conexão com o espaço gourmet em casa também, a questão da mesa. Pensando no receber, nesse toque em casa, aqui uma mesa bem grande que nós temos. Como nós personalizamos todos os projetos, né? Essa em espécie, ela tem até 3,80. Uma das grandes fontes assim que unem realmente a família é o sentar à mesa. A mesa, ela traz essa união, onde a gente às vezes deixa o celular um pouquinho de lado e a gente tem um momento ali de olho no olho, né, com a família. Então ela tem essa proposta realmente de acolher, de unir a família. E nesse amadeirado em específico, eu falo que é muito interessante a natureza, porque sempre vai ser um produto exclusivo, Fran, nunca vai ser um produto em série. Cada mesa ela é única. Tem os veios aqui. Isso, como as digitais do ser humano, né? E aqui no caso a gente visualiza bem essa digital aqui, dessa madeira. Fica eternizada aqui nesse espaço também. E agora, ao redor, como trabalhar a decoração das paredes, no caso aqui, dos dois lados que nós temos? O que você imaginou? Certo. Aqui eu gosto de trabalhar realmente nos projetos com paisagens, né? Quando nós estamos sentados, por exemplo, aqui
nós conseguimos ver também um pouco do verde através do design biofílico, né? Então, nós estamos contemplando novamente o verde de uma outra forma estratégica. Já nessa outra parede já tem uma mensagem, né? Seja sal e luz, por exemplo. Então, quando a família também está sentada aqui e consegue contemplar o outro lado, foi neutralizado com um pouquinho do cimento queimado. Então, o verde foi pontual no teto, descemos naquela última parede ali. Então, para suavizar no piso mais neutro, né? Então, trouxemos a leveza no chão, trazendo esse contraponto com o teto. Ficou muito sofisticado. As prateleiras aqui também. Tem uma parede mais vazia em casa, dá para incrementar aqui com as escolhas? Sim, que são peças mais brasileiras, né? Um pouquinho da cerâmica mesclado também, novamente, com a vegetação, que ela é sempre super bem-vinda, né? Então tem espécies hoje que aguentam super bem dentro de casa. E hoje a gente tem um exemplo de como sair do óbvio, usar a criatividade e criar espaços únicos, aconchegantes em casa também. A arquitetura, né? Encontrar um bom profissional vai auxiliar nesse sentido para casar essas ideias que às vezes quem está nos acompanhando nem imagina que poderia fazer em casa e criar um ambiente único também. Isso, porque o projeto ele é planejamento. Então, às vezes o cliente ele vem com uma ideia ou ele tem um objeto que conta a história da família. E como que nós fazemos? Nós modelamos aquele projeto e trazemos o novo. Né? Nós não tiramos a história, pelo contrário. As paredes, elas contam histórias. Você tem que chegar em casa, você tem que se sentir num lar. Não numa casa de revista linda, mas ela tem que ter cor, ela tem que ter vida. Então é sobre isso. Para nós é um desafio maior, mas é muito prazeroso quando nós vemos que é sobre o outro. Então tem que ter empatia com cada morador, né? É extremamente necessário ter esses cuidados. A gente amou conhecer mais do trabalho de vocês hoje, desse projeto incrível. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Fran. E para vocês, se gostaram, lá no Instagram e no Facebook do Mais Casa Oficial, a gente vai deixar mais detalhes das inspirações de hoje também. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Se vocês gostaram das dicas, querem conferir também mais detalhes dessa adega linda ou então dos móveis da Mobile, é só acessar o Instagram e também o Facebook do Mais Casa Oficial. E aqui na tela tem para vocês também o QR Code do nosso canal no YouTube para assistir os conteúdos na íntegra. Tem várias dicas por lá, é só pesquisar o seu tema favorito. Um excelente fim de semana e encerramos aqui diretamente de Curitiba. Semana que vem tem muito Mais Casa. Te espero lá. Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos. E Ecoparque Cascavel. Seu novo lar sustentável e acessível.